Estamos começando mais um bate-papo do Varejo Summit. Eu sou Luciana Telles, diretora de clientes da CRM Bônus, e estou muito bem acompanhada da minha charada Pati Bo e do Breno da Santa Lola, e eu vou pedir para já começarem se apresentando. Boa. Oi, pessoal. Eu sou a Luciana, eu sou a Head de Digital da Patbo, e eu brinco que a minha carreira ela foi construída numa escala de progressão. Então, eu comecei cuidando de produto, depois eu passei a cuidar de categorias, depois de canais e depois de mercados, né? E hoje eu atuo bem voltada para o digital, que eu acho que foi onde eu mais consegui me destacar, né? Então, nos últimos 10 anos da minha carreira, eu estive de alguma forma conectada com esse canal, que é um canal que eu amo, né? E agora também fazendo algo que eu gosto bastante, que é conectado com moda, que esteve sempre presente também ao longo de toda a minha vida. Muito bom, Lu. É muito bom ter uma xará aqui comigo na mesa. Exato. Olá, tudo bem? Eu sou o Breno Costa, eu sou o gerente de exportação e licenciamento da Santa Lola. Então, hoje eu tenho 20 anos de carreira. Então, nos primeiros 10 anos da minha carreira, eu passei por alguns outros segmentos, né, de bem de consumo, cosméticos. Há cerca de 10 anos eu estou no mercado da moda. Então, passei por algumas grandes marcas brasileiras. E aqui na Santa Lola, eu sou responsável pelo processo da exportação, né, então da internacionalização da marca cada vez mais e dos licenciamentos. Então, um prazer conversar com vocês hoje. Estamos aqui para falar com as Lucianas. Exato. Acho que a gente devia normalizar, Bre. Vamos chamar todo mundo de Lu. Porque juntas somos luz. Já ficaria todo mundo Lu, né? Brincadeira, Breno. E o tema desse nosso painel, desse nosso bate-papo aqui, é um tema que você deu um spoiler agora na sua fala, que é sobre internacionalização, né? A gente sabe que o mercado brasileiro, por dados recentes da Bicalçados, exportou 14 bilhões de dólares, né? Mas a gente sabe que 14 bilhões de dólares é muito pequenininho perto do potencial do mercado internacional. Então, esse é o nosso tema desse painel. E já pegando esse gancho, só para a gente poder já entrar na primeira pergunta, eu queria te ouvir sobre quais foram os primeiros passos para vocês levarem a marca para fora, né? Eu vi que vocês estiveram em Nova York, que deu Isso. orgulho não só para vocês, mas para todos nós, né? Aham. Conta um pouquinho desses primeiros passos. Então a gente tem muito orgulho mesmo de ser a única marca brasileira, né, que está no New York Fashion Week. E tudo isso começou lá atrás, né? Então não é de agora. Então há mais de 10 anos que a gente começou já a estabelecer bases sólidas de negócio, que eu acho que é o primeiro fundamento para conseguir expandir. E aí, o primeiro movimento de internacionalização foi quando a gente começou a comercializar para a Harrods, né? Então, uma empresa bem icônica, né, no segmento de moda de luxo. Então, foi o nosso primeiro passo. Vieram várias collabs, né? Então, a gente fez uma collab com a Converse, né, que deu também uma expressão global. Então, acho que foi uma estratégia bem 360, sabe? Pensando desde branding, né, de como é que a gente vai contar a nossa história. Eu acho que a Patbo, ela tem uma identidade muito forte, né? Ela tem um DNA de marca. Então, como é que, né, a gente carrega muito do Brasil, né, do artesanal. Né? Então, acho que definir qual é a história que a gente quer contar, como é que a gente usa o produto como protagonista dessa história. Definir quais são os mercados estratégicos, tanto em termos de posicionamento quanto em termos de crescimento, fazer uma estratégia forte de PR também, né, junto com as empresas que vão dar notoriedade para o nosso mercado. E aí acho que o New York Fashion Week foi a cereja do bolo, né? Acho que para ajudar tanto no posicionamento da marca quanto a criar a desejabilidade, né, da marca, porque além de ser conhecida, você tem que ser desejada, né? Então são duas coisas diferentes, né? É sutil, mas que fazem toda a diferença na hora de conquistar o cliente. Muito bom. E, Breno, agora te ouvindo sobre Santa Lola, a gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores, né? Sim, Acho que vocês têm uma história de quase 10 anos, né? De isso. busca de mercado internacional, de abertura de mercado internacional. Conta um pouquinho pra gente como é que começou e como é que vocês estão caminhando. Tá, o início da exportação da Santa Lola, ela veio de uma forma muito orgânica. Então, a gente sempre recebeu nas nossas lojas muitos clientes de outros países que iam, se apaixonavam pelos produtos e levavam para os seus respectivos países. Então, dali começou uma demanda bem orgânica. Cerca de 2015, a gente começou a ver um fluxo maior de clientes internacionais indo às nossas lojas e comprando os nossos produtos e se apaixonando pelo sapato, pela bolsa e levando para os seus países. A Aqui partir na dali, Oscar Freire era recorrente, né? Aqui a na gente Oscar tem uma Freire, loja super exato. Tanto na Oscar conceito, enfim. Freire quanto numa loja nossa em Moema, a gente sempre teve um fluxo muito grande de clientes internacionais, tá? Que vinham nos visitar e já compravam para levar de volta para os seus países. E a partir dali,
desde 2015, a empresa começou a iniciar a estruturação, de fato, de um canal de exportação dentro da empresa, olhar com mais foco, ter uma equipe, começar a investigar mercados que aí, como a Lu falou, tem potencial e tem a demanda pelo produto. Então, assim, o início da história foi bem orgânico para hoje a gente começar, de fato, a ter uma estratégia madura, pensando nos próximos 5 anos, olhando mercados que têm potencial, que têm uma sinergia com o país, com o Brasil e com o produto da Santalola. E por isso também aí tem outros fatores que a gente vai comentar aqui durante, né? Participação em eventos, viagens internacionais, tem uma consultoria que nos acompanha, fazendo hunting de clientes e prospecção de mercados. A gente conversa muito com a SECOM, né, de vários países, com embaixadas, com consulados, para entender um pouco informações sobre aquele país, quais são os potenciais, qualquer informação de mercado que eles dividam conosco e que a gente possa traçar estratégias baseado nisso. Legal você comentar essa parte de consultoria, né? Porque Sim, a Patupô também se apoiou bastante disso no começo, né? E até hoje tem parceiros bem importantes que trabalham junto com a gente e que já conhecem do mercado, que já exato. conhecem da internacionalização. Então, acho que isso traz um ganho de escala, né? Para conseguir crescer mais rápido. E aí é um experimento muito mais assertivo, né? Porque você já está indo com conhecimento. Até uma pergunta que eu queria fazer para vocês. A gente falou ali um pouco sobre o caminho que vocês percorreram, enfim. Escolher, porque quando a gente fala de mercado internacional, a gente tem um mundo inteiro lá fora, Literalmente o né? Um mundo mundo inteiro. inteiro lá fora. Exatamente. Como é que vocês escolhem para que país, para que região vocês vão focar os investimentos de vocês? A gente sabe que o investimento também é limitado, né? Sim. Como é que vocês escolhem? É por uma questão de similaridade cultural ou é uma questão de proximidade mesmo? Análise de comportamento com a marca, a gente falou um pouco sobre isso, né? Sobre mapear como é que as pessoas de fora se relacionam com a sua marca no ambiente digital. Como é que vocês tomam essas decisões? Eu acho que é um misto de vários fatores, né? Então, tem um fator que é posicionamento de marca, né? Então, o que que é aspiracional? Tem um outro fator que é aonde que a sua marca já é desejada, né? Então, como o Breno até Exato. comentou, então você começa a perceber, né, esses sinais. E hoje tem bastante dados também para você conseguir perceber isso, né? Então, onde organicamente a tua marca já é desejada, né? Da onde que está vindo o seu tráfego? E aí, com base nisso, você olha, né, aonde que tem o potencial, aonde que a tua marca quer estar, então acho que você faz uma combinação da estratégia com o mercado potencial. E para vocês? É exatamente isso que a Luciana falou. Então, geralmente o que inicia são os países mais próximos, né? Então, de forma geográfica. Então, no nosso caso, por exemplo, América do Sul e América Central foram os primeiros mercados consumidores que a gente viu de forma orgânica, e a partir daí que você começa a, de fato, ter um canal e olhar para aquilo no detalhe, com estratégia, com planejamento, aí você começa a fazer coleta de dados, entender onde é que tem mais potencial, entender onde é que o nosso mercado, onde o mercado que nós atuamos, onde é que eles são fortes, e aí buscar países que tenham essa similaridade. Junto com a consultoria que fazemos, aí buscar oportunidade. Cliente que já tem essa demanda, que buscam por esse produto, que tem vontade de consumir o produto brasileiro, tá? Então, é uma combinação aí de fatores. Boa. Tem um tema, quando a gente fala de ir para fora, né, de Aham, internacionalizar uma marca, a gente tem um tema que muitas vezes pode ser dúbio, né, que é eu vou com foco em posicionamento de marca, né, em gerar boas histórias, né, e boas referências em relação ao meu produto e minha marca, ou eu vou buscando receita, crescimento, de fato, né, representatividade no meu faturamento. Eu conversei com os dois aqui nos bastidores e os dois me trouxeram que o foco são os dois caminhos, né? Tanto trabalhar a marca, Isso. trabalhar produtos, posicionamento, pensando no mercado brasileiro também, mas também ganhar representatividade em receita vinda de fora, né? Exatamente. E eu acho que hoje tem tanta ferramenta que facilita o cross-border, né? sim. Então, assim, se você vai construir marca fora, por que não aliar isso ao negócio também, né? Acho que as duas coisas podem caminhar lado a lado. Então, esse é o caminho que a gente está trilhando. Da nossa forma é igual. Então, a gente atua em tanto mercados que servem muito para o branding e para o awareness da marca a nível global, quanto mercados que eles são menos expressivos falando de branding, porém é uma fonte de receita. É o exemplo que eu lhe dei nos bastidores aqui. Nós temos clientes no Kosovo.
Então, que é um mercado que ele não tem uma expressividade mundial gigantesca, porém é uma receita recorrente, porque o cliente já está na terceira compra, cada vez aumentando, ele dobra o pedido a cada pedido que ele faz, porque o produto está tendo demanda, está tendo saída, então ele não deixa de ser uma receita interessante para nós. Então, acho que é uma combinação dos dois. Existem países que são muito mais focados em branding, awareness da marca, e existem países que também, por conta do awareness que você gerou em outros países, viram receita. Então, é um equilíbrio entre as duas estratégias. Perfeito. E a gente falou bastante sobre oportunidades, né? Sobre os Sim, caminhos felizes, mas a gente sabe que nesse processo surgem muitos desafios, né? Um dado da Apex recente, agora de sim, 2023, mostrou que 62% das empresas, né, que tentaram ir para o mercado internacional sofreram bastante com questões logísticas, né? sim. Que é um gargalo aqui no nosso Uhum, país também, quando a gente olha para o mercado interno. uhum. Eu queria ouvir, começando pelo Breno, como é que vocês mapearam esses desafios e como é que vocês venceram esses desafios? Sim. Acho que o principal fator de escolha nosso quando a gente vai trabalhar em algum país é na escolha do parceiro. Tá? Então, assim, a escolha do parceiro que você vai trabalhar naquele país é fundamental para o sucesso do negócio. Então, a gente sempre tenta optar por parceiros que já têm experiência no varejo, que preferencialmente conhecem o segmento, que já têm outros tipos de operação, porque aí o relacionamento dele é muito mais consistente e concreto dentro do país que ele atua. Então, do mesmo jeito que nós temos o conhecimento do mercado aqui no Brasil, a gente busca parceiros que têm essa similaridade dentro do seu país. Então, por exemplo, esse caso citado do Kosovo, a gente trabalha hoje com o maior grupo calçadista do Kosovo. Então, já são experientes no mercado, conhecem o mercado, já atuam no varejo, já têm outras operações. Do mesmo jeito, Angola, que a gente está abrindo loja da Santa Lola esse ano em Angola, com um parceiro que tem experiência local, que conhece o varejo, já atua, já opera. Então, esse para nós é o principal fator no momento de escolha do país que a gente vai trabalhar, é estar no parceiro, porque você acaba reduzindo barreiras tendo um parceiro que já é um sucesso local, que já tem um conhecimento do mercado. E aí vocês importam conhecimento Também. para poder exportar o produto de Exatamente. vocês. Porque aí vira uma troca. Então, nós temos o conhecimento do mercado brasileiro, o parceiro tem o conhecimento do mercado local, a gente junta essas duas inteligências para fazer uma estratégia de sucesso dentro daquele país. Boa, Lu, e pegando o teu conhecimento em digital, né, que também é um desafio, porque a gente está falando de mercados Uhum. muito diferentes, Sim. de comportamento de usuários, inclusive com redes sociais muito diferentes. Como é que vocês mapearam e venceram também esses desafios? Acho que tudo foi baseado na nossa estratégia, né? Então, o modelo de negócio que você vai definir, ele também vai ditar muito do seu sucesso a longo prazo, né? Então, assim, parcerias com certeza, né? A gente teve, né, consultores que fizeram parte, né, desse início da estratégia e que continuam com a gente até hoje. E aí definir quais são os canais que vai atuar, né? Então, assim, o digital é legal porque ele dá o alcance, né? E hoje tem muitas ferramentas que facilitam o cross-border a partir do digital. Então, ele te permite testar, conhecer melhor a sua audiência, né? O mercado que tem mais oportunidade para depois você se estabelecer de uma forma mais estruturada. Mas a gente não foi só com o digital, né? Então, o digital foi uma das portas de entrada, mas nós estabelecemos as nossas flagship stores, né? Então, tanto em Soho, né, em Nova York, quanto em Miami, que são mercados estratégicos para a gente, que tem uma demanda interessante também, quanto também a estratégia de wholesale, né? Então, isso permitiu com que a gente tivesse mais pontos de venda e também são importantes para o cliente ter uma experiência de marca e uma experiência de produto, né? Então, acho que essa combinação, né, de canais, né, e então definido, tipo, quais são os canais que você vai atuar, né, qual que vai primeiro e depois, né, vai expandindo, qual que é o portfólio, né, que você vai levar, o posicionamento que você vai ter em cada mercado, né? Então, acho que essa estratégia ela também é um fator fundamental para garantir que a tua estratégia vai ser bem sucedida no longo prazo. E Breno, vocês, além de países menos óbvios, como Angola, né, lugares menos óbvios, vocês também têm uma participação muito forte na Europa. Sim. Queria que você contasse um pouco sobre a participação em feiras e eventos em Milão, para quem está assistindo a gente. É uma decisão nossa e a gente já participar da Mican, né, que hoje é a maior feira de calçados do mundo. Então, ela tem 2 edições, ela ocorre em Milão sempre. Já é a nossa 7ª participação consecutiva.
Então, a importância de participar de um evento dessa magnitude, onde estão 1.000 marcas do mundo inteiro expostas, inclusive, um dado interessante, e como a Lu falou no começo, é um orgulho da gente ver empresas brasileiras também estarem expondo. Haviam 80 marcas brasileiras expondo na Mican. Tá? A nossa 7ª participação consecutiva. É muito importante estar nesses eventos por brand awareness, né? Então, sempre é um momento de primeiro contato do cliente. Geralmente os negócios acontecem após esse primeiro contato, então o primeiro contato é uma abordagem para entender a marca, conhecer o produto, quais são as estratégias, quais são as oportunidades que existem dentro daquele determinado mercado, e na sequência a gente faz o follow-up sempre da feira, para que hajam negócios que aconteçam. Então, a feira para nós é sempre muito positiva. Então, por exemplo, agora nessa última edição que ocorreu há 30 dias atrás, nós fomos visitados por clientes de 20 países. Tá? Então, assim, é uma Incrível. diversidade assim, do mundo inteiro, literalmente. Então, você tem clientes da África, você tem clientes do Oriente Médio, você tem clientes da Europa, muitos clientes da Europa, da Ásia e assim por diante. Então, é um momento que, além de você encontrar com os clientes, que são lojistas e de redes, etc., você também encontra com distribuidores, você faz um networking com distribuidores, fornecedores, outras marcas, entender um pouco de boas práticas que acontecem no mercado e oportunidades. Então, para nós é sempre muito interessante participar da Mican. Essa foi a 100ª edição, então a gente sempre acaba participando do desfile, porque todos os dias há um desfile. Nosso produto esse ano foi o primeiro que desfilou, então a gente abriu o desfile da Mican no primeiro dia, então foi literalmente o primeiro Frio na produto. barriga. Frio na barriga, a gente olhou, mas estavam lá tirando foto e E acompanhando. são 2 edições por ano, porque é primavera, verão, outono e inverno, Primavera, né? verão, outono e inverno, isso. Então, elas acontecem em setembro e fevereiro. Então, a gente está lá com o nosso stand, então sempre vai uma equipe, a gente está lá, eu estava lá abordando clientes, então a gente fica lá durante 3 dias, a feira ocorre durante 3 dias, então a gente fica lá, aborda cliente, fala com cliente do mundo inteiro, tem cliente que fala só a língua dele, então a gente recebeu, por exemplo, um cliente da Ucrânia. As opções eram italiano ou ucraniano. Eu falei, GPT pô, para traduzir, né? aí eles Exatamente. usa a Ainda bem que existe tecnologia, GPT agora. usa a tecnologia para ir traduzindo, então, mas no final das contas sempre é um saldo positivo. Então, você acaba fazendo negócios durante a feira e muitos negócios pós-feira, Perfeito. tá? Porque aí viram uma rede de contatos e uma abordagem com a marca. Legal. Perfeito. E aí você falou de resultado positivo, né? Eu queria te ouvir, Lu, sobre para as marcas brasileiras, assim, qual é o maior desafio de tornar rentável a ida para fora do Brasil? Eu acho que essa questão de escolher um modelo de negócio, sabe, e qual que vai ser o primeiro passo, porque o modelo de negócios, ele vai ditar também, né, todo o teu modelo tributário e fiscal, né, e logístico e tudo mais. Então, tudo isso acaba impactando muito, né, na DRE. Então, acho que esse é o primeiro passo para você conseguir ser bem-sucedido, sabe, e garantir que essa parte não vai impactar tanto depois no teu resultado. Resultado. Isso. E para vocês, Breno? É igual. Então, todo esse movimento precisa ser avaliado para que faça sentido, né? Então, a operação, a gente entende que no começo você precisa ter os investimentos necessários, porque tem outras coisas que acontecem nos bastidores. Então, por exemplo, tem todo um processo, só para ter uma ideia e para todo mundo ficar ciente, quando você vai trabalhar com um país, é necessário, por exemplo, você fazer o registro da sua marca naquele país. Só o registro de marca é um custo aí de 10 a 20 mil dólares. E tempo também, porque não é rápido, E né? tempo, Sim. porque não é rápido. Então, às vezes é um processo que demora 1 ano, 2 anos. Então, tem uma série de fatores que acontecem previamente ao negócio acontecer. Então, tem toda uma estratégia, você tem que montar tudo, como a Lu falou, você tem que desenhar qual é o canal que você quer ir, encontrar o parceiro certo, tem a questão cambial, tem a questão de impostos, transporte, então todos os fatores que influenciam aí dentro do DRE, da operação toda da exportação. E se vocês pudessem dar uma dica para quem está assistindo a gente, para poder garantir essa lucratividade, né? Essa receita no final, qual seria? Olha, eu fico no critério do escolha de parceiros corretos. Acho que para nós a melhor estratégia foi onde a gente teve os melhores resultados. Então, a escolha do parceiro correto, ela pula muitas etapas e evita muitos erros. Então, acho que para mim essa é a principal dica. Além disso, desculpa, eu vou falar 2, tá, Lu? Se você me Imagina. permitir, Claro. eu acho que é ter também uma consultoria de alguém que fala só sobre isso, que vai te ajudar nesse processo. Já conhece o que dá Já certo, o que dá conhece. errado? Então, fazer Encurta sozinho, caminho, né? Sim. encurta caminho. Então, ter uma consultoria e encontrar parceiros certos, acho que para mim é o segredo aí, é 80% do negócio. Porque o produto você já tem e já tem um desejo.
Então, como é que você leva o seu produto que já tem o desejo e a marca que já tem o desejo, como é que você dá toda essa experiência para o cliente em outro país? Tá? Então, eu fico com essas dicas. Com certeza, eu acho que esses 2 pontos são fundamentais. Aí eu adicionaria só a questão do sortimento de produtos, que aí você pode também ir com um portfólio menor para testar e aprender, né? Ver qual é o produto que tem uma maior rentabilidade também ajuda, Sim. né? Tentar fomentar, né, esse produto. Tem a questão também de adequações, né? O mercado local. Então a gente falou muito, né, de não perder a autenticidade da marca, mas, né, tem algumas coisinhas bem sutis que às vezes precisam ser ajustadas para que você tenha mais sucesso e de uma forma mais rápida, né, para gerar essa conexão com o cliente. E ver também o quanto que você tem de mídia, né, para investir, para conseguir ajudar com awareness, e o que dá para trabalhar também organicamente, né, através das suas redes sociais, né, através dos seus contatos, para que a marca fique mais conhecida, né, gere essa desejabilidade que vai te ajudar a impulsionar as vendas, né. Então, acho que além de tudo isso que ele já falou, né, adicionaria esses outros fatores que também são fundamentais. E você falou no começo, do nosso papo aqui sobre collabs, e eu jamais imaginaria uma collab de Patibô com Converse. Então a gente já percebe essa conexão com buscar um pouco do mercado também, né? Isso. Que faz muito sentido da tua fala, né? E aí você falou sobre investimento em mídia, e sem dúvida esse, provavelmente, tirando a parte de logística, deve ser o maior investimento. Quando a gente pensa em crescer em outros mercados, deve ser o maior investimento de vocês, né? E mídia hoje é uma coisa que, de forma geral, principalmente no digital, custa muito caro, né? A gente tem aí uma baixa diversidade de posições e isso faz Sim. com que o nosso custo de mídia fique muito alto lá fora, né? Mas vocês também trouxeram de como essa mídia ou digital permite que vocês conheçam melhor, até antes de tomar a decisão de para onde ir, sobre o comportamento dos consumidores de vocês desses lugares, né? E todo mundo sabe, né? A CRM Bônus trabalha com fidelização, Sim. com trazer o cliente de novo, né? A gente tem esse olhar muito forte de que tá bom, já temos um cliente que já consome da nossa marca, como é que a gente faz para que ele volte? E aí vocês não precisem o tempo inteiro fazer esse investimento super alto em mídia. Como é que vocês enxergam esse mercado de fidelização, de retenção, para fora do Brasil? Acho que tem algumas coisas que são similares, né? E por enquanto a gente está trabalhando com 2 métodos diferentes, né? Que em algum momento deve ter um alinhamento um pouco maior. Então, no Brasil, a gente trabalha muito forte com a CRM Bônus, em toda a jornada, né? Então, desde a atração até a conversão e a fidelização, né? E de fato, né? Uma vez que você já converteu, né? Esse cliente, é mais fácil para você trabalhar com a base que você já tem, né? Então, né? Com essas técnicas de CRM. E lá fora, a gente tem um programa de fidelidade que é chamado de Patbo Circle, e ele tem uma gamificação, né? Então, quanto mais a cliente compra, mais benefícios ela vai destravando. E aí, nós criamos os nomes, né, dos segmentos de uma forma que fosse único e que se conectasse, né, com a marca de alguma forma, né? Então, né, nós escolhemos nomes de pedras preciosas, né, para esses segmentos. E aí, né, quanto a mais valiosa é a Diamond, né? E aí ela tem mais benefícios, né? Então, acho que essa estratégia também é muito importante para que a gente garanta que não só ela experimente a marca, mas que ela se torne uma cliente recorrente, né? E aí, Isso nos Estados Unidos, né? No mercado norte-americano, certo? no mundo, né? Tá. É porque o nosso cross-border ele é feito a partir do nosso site Pelo dos digital, Estados Unidos. aham. Exatamente. Perfeito. Então, ele vale para o digital como um todo. E, na verdade, é para o digital e para o retail também, porque a gente tem uma estratégia que é integrada lá. Então, né, tanto faz, né, qual é o canal que ela utiliza, e aqui no Brasil também. Então, o programa da CRM Bônus, ele vale para os 2 canais. E aí, ela pode, né, acumular pontos em um canal, trocar no outro, não tem problema, tá? Então, isso ajuda bastante, né? Acho que as clientes que elas participam desse programa, elas tendem a ser mais engajadas, a, né, ter uma recompra maior, né, um lifetime value maior. Então, acho que são estratégias bem importantes. Um dado nosso é que um cliente que faz parte de um programa de fidelização, ele compra 7 vezes mais do que um cliente que não faz parte de um programa de fidelização. Então, ele volta muito mais para a loja, né? Então,
correlaciona com isso que você trouxe. E para vocês, Breno? A gente aqui no Brasil é super parceiro, né, da CRM Bônus, então também, como a Lu falou, de toda a jornada, tá? Então, em relação a Santa Lola, hoje na exportação, a gente atua muito mais com clientes multimarcas, né? Então, a gente não tem tanto acesso ao consumidor desse cliente. Então, a gente faz muito, tenta fazer muita fidelização do lojista Do parceiro, conosco, né? do parceiro conosco. Mas a partir desse ano que a gente abre a loja mesmo, loja Santa Lola, aí a gente começa a desenhar uma estratégia, talvez eu vou ter que conversar com a Lu A depois gente para pode ir entender. juntos também, mas acho que Vamos fazer vamos agregar claro, esforços. para entender e agregar esforço, claro, e fazer um processo também de fidelização também com os lojistas. Perfeito. E um dos caminhos que a gente tem estudado bastante em relação a relacionamento com o cliente, né, com a pessoa que já fez uma compra de vocês, um consumidor de vocês, é essa visão de comunidades, né? Então, a gente, nos últimos anos, falou muito de influencers e de como elas determinavam boa parte do nosso consumo, né, e orientavam boa parte do nosso consumo. Sim. E mais recentemente, a gente tem ouvido falar e tem visto marcas fortalecendo muito o posicionamento através de comunidade, né? Aí eu queria te ouvir, Lu, como é que vocês enxergam essas comunidades e como é que vocês trabalham essas comunidades? Legal. Eu acho que até o exemplo que eu citei do Patapon Circle, ele traz um pouco desse senso de comunidade, né? E até a nossa cliente, ela é bonificada se ela acompanha as nossas redes sociais, né? Então, também é uma forma da gente criar esse círculo. E aí, nós temos, né, as nossas redes sociais que são proprietárias da marca, que ajudam muito, né, na parte orgânica, né, e de gerar esse engajamento, essa conexão. E a própria Patrícia, né, ela tem Que é a conta figura forte da dela, marca, né? é A a gente figura, estava falando. exatamente. Então, ela é a fundadora da marca, né? É a nossa diretora criativa. Ela também é muito importante, é uma peça fundamental nessa conexão, sabe? Né? Da marca com a nossa consumidora. E aí tem outras coisas que a gente usa além do programa de fidelidade. Então, tem o nosso, né, CRM próprio, né? Então, o nosso e-mail marketing. A gente tem as nossas personal shoppers no digital e as consultoras das lojas, que elas também têm um papel fundamental de estreitar esse relacionamento, né? Criar uma conexão mais próxima. Elas criam mini comunidades dentro do grupo dela de clientes, né? Exatamente. Aí, quando você vai conversar, tipo, ela já sabe o perfil, sabe? Essa aqui compra mais promoção, essa aqui compra mais lançamento. Então, né, sempre que chega coisa nova, eu conto e ela compra. E aí, a gente usa muito a ferramenta da Otto, né? Que nos ajuda Também também CRM bônus. Exatamente. E aí... que ajuda muito também nessa conexão entre a vendedora e a consumidora final, né? E porque a conexão emocional, né? Ela também é muito importante para gerar a fidelidade. Então, não só olhar para o transacional, mas olhar também para outros aspectos, né? E aí, nesse sentido, eu acho que a Patbo, ela tem uma vantagem que ela faz parte de momentos muito emocionais, né? Da cliente. Então, muitas chegam até nós porque vai casar, né? Então, precisa de um vestido, né, usam as nossas peças de beachwear em viagens inesquecíveis. Então, ela cria essas conexões, né, que também ajudam na fidelização. Muito bom. E vocês, Breno? Essa não é a minha área lá dentro da Santa Lola, então eu não quero falar nenhuma besteira aqui, mas a nossa equipe, principalmente de marketing, de e-commerce, que trata com a parte do CRM, de fidelização também de cliente, a gente tem uma legião de fãs, né? Então, a presença da Santa Lola no digital é bem agressiva. Então, alguns números, a gente tem 5 milhões de seguidores no Instagram, nos últimos 12 meses a gente teve... Tá falando que não é a área dele, mas tem números, gente. A gente Vai, tem Breno, números vamos. porque é importante falar isso para o nosso cliente internacional, né? Para ele entender o tamanho e a dimensão que a Santa Lola tem no Brasil. Então, por exemplo, a gente teve 200 milhões de views no TikTok nos últimos 12 meses. Então, que é um fenômeno. Então, a nossa equipe interna faz um trabalho, assim, fenomenal de tentar construir essas comunidades, né? E a gente tem os parceiros que são os franqueados, né? Então, que fazem comunidades locais e têm as suas redes sociais locais e que atuam muito nesse mercado. Eu vou parar por aqui do número, porque aí essa estratégia são com os colegas que fazem um trabalho fantástico. O que eu posso falar é que a gente tem uma legião de fãs, assim, da Santa Lola. Então, essa é a nossa presença no digital. E esse é o senso de comunidade, né? Esse é o senso de comunidade, é ter fãs. Exato. Né? Quando o seu cliente ele deixa de ser só uma relação transacional, como a Luciana falou, para virar um fã da marca. Então, a recompra, ele está lá sempre, a cada lançamento, a cada produto que você lança, você vê um monte de comentário, eu quero, onde eu encontro, em qual loja. Então, você passa a ter, e toda a equipe faz toda essa avaliação de quantas recompras, o que é que pode ser feito para melhorar isso. Os clientes que são ali, a gente segrega, né, em clusters, então todo o relacionamento com eles é feito também via a nossa equipe interna.
E até pelo case que você trouxe de mercado internacional, Breno, eu penso nesse senso de comunidade. Sim, Porque você falou assim, a gente percebia que vinham pessoas de outros países para a nossa loja. Esse perceber, esse ouvir, exato. também é parte de um senso de comunidade. E já falando de loja, vamos falar de flagship? Vamos. Que eu, assim, babo, tenho admiração pela flagship da Oscar Freire. Conta um pouquinho de como é que essa estratégia de flagships apoia vocês e como é que isso tem se tornado aí um diferencial da marca de vocês. A flagship da Oscar Freire, ela passou em março por um retrofit, né? Então a gente mudou uma nova identidade de loja, Traz um então posicionamento premium traz ali, um né? posicionamento mais premium, etc. E a Oscar Freire é um local que é icônico em São Paulo, então ele serve tanto para os clientes paulistanos quanto para turistas nacionais e internacionais. Então é muito difícil uma mulher vir a São Paulo de qualquer outro lugar do Brasil e não ir no Oscar Freire. Assim como um cliente internacional que vem para São Paulo, uma consumidora, seja para um evento que está acontecendo em São Paulo, uma médica que vem para um congresso, ou a esposa do cara que veio para a Fórmula 1, ou qualquer outro evento, ou uma viagem de turismo para São Paulo, é muito difícil ele não passar pelo Oscar Freire. Eu recebo vários contatos dos vendedores e tal. Cara, passou um cliente aqui internacional, dei seu contato e assim vai. E muitos deles nos perguntam como eu levo essa marca que eu gostei tanto para o meu país. Então, ter a flagship na Oscar Freire, do tamanho que é a nossa loja, que hoje está com 200 metros quadrados, é muito importante, porque você acaba sendo um cartão postal da marca para o mundo inteiro, né? Então, todo mundo que visita a nossa loja acaba comprando produtos e visita e adora a loja. É uma loja que a gente usa para fazer muitas ações com influencers, com parceiros, e com a nossa comunidade como um todo, né? Então, a gente até que teve uma recente agora que você colocava charms no tênis, com uma campanha com sneakers e com parceiros, enfim. Então, sempre é uma loja que convido as duas para irem lá de novo, e quantas vezes forem, sempre que tiver um evento, a gente vai convidar vocês para estarem na nossa loja. Claro. Estaremos Somos lá. vizinhos, né? Pois é, a gente é vizinho. Exatamente. E vocês, Lu? É, eu acho que é fundamental também para experiência de marca, né, como ele comentou, e para conhecer produto, né, ainda mais a Pato Boa, ela tem produtos que são muito icônicos, né, que tem uma modelagem diferenciada, né, então é super importante ir lá e provar, né, como é que fica no corpo, sentir isso, e tem algo sobre a experiência de compra diferenciada, encantadora, né, então na nossa flagship que fica ali nos Jardins, a gente tem, né, um café dentro da loja, né? Então acho que tem uma preocupação de ir além, né, de não só apresentar o produto, mas ter uma experiência, né, um Vou nas duas no lifestyle. mesmo dia. Já Sim, tomo um Claro, café, claro, né? com E é certeza. muito interessante, eu estava ouvindo um podcast hoje de manhã que falava sobre essa questão da experiência de loja, né? Que também é uma coisa que a gente, de alguma forma, pelo que eu entendi do nosso mercado, a gente importou do que os outros mercados faziam, né? E olha que legal a gente vê as flagships impactando em Isso. experiência de loja. E normalmente a cliente que é o mini canal, ela é mais produtiva também, né? Então, é importante. E eu falei que o nosso tempo ia passar super rápido. A gente tem mais 2 minutinhos aqui, mas eu quero encerrar convidando vocês para deixar um recado, deixar uma frase sobre o maior desafio e a maior oportunidade que vocês enxergam de ir para o mercado internacional. O maior desafio, eu acho que é, de fato, essa questão da rentabilidade, né? De você escolher o modelo de negócio correto, né? Para que isso seja escalável, né? No longo prazo. E a Patrícia, ela usa uma frase que eu gosto muito, que é: antes de você ser global, você tem que ser local. Então, você não pode esquecer de quem que você é, do seu DNA e das suas raízes, né? Então, acho que é isso que vai te tornar diferente lá fora. E como oportunidade, acho que como marcas brasileiras, né, a gente tem uma vantagem de ter uma baixa rejeição, né? Então, né, quando você vai para fora, né, vê que normalmente o brasileiro é muito bem recebido, né, por todos os povos, e acaba sendo aspiracional, né? Toda a nossa alegria, nosso colorido, nosso jeito de viver. Então, saber valorizar aquilo que é nosso, sabe? E contar bem essa história que eu realmente acredito e tem bastante potencial. Falamos sobre essa receptividade agora há pouco também, né, Breno? exato. Então, o que eu costumo falar é que o Brasil é considerado um país legal no mundo. Uhum. Então, a baixíssima rejeição. Então, todo mundo, quando você fala do Brasil, acaba remetendo a coisas legais. É a alegria, é o sol, é a temperatura, é a praia. Então, você acaba remetendo a isso. E, além disso, o Brasil é um país que é um hub de talentos, assim, incrível, que eu acho que a gente precisa se valorizar mais. Então, Uhum.
principalmente, você pega o segmento de moda, seja de vestuário, seja de calçados, você tem uma infinidade de talentos que estão aqui no país, seja do estilo, seja do comercial, seja de quem faz o digital, seja de quem faz toda a cadeia do negócio. E marcas que também que são fantásticas em todo o segmento. Então, além de ter um produto forte, uma indústria muito forte, e você ter essa baixa rejeição a nível mundial, eu acho que essa, para mim, é a principal oportunidade, é enxergar essa oportunidade de fato de ir para o mundo. O mundo está aberto, você tem diversos mercados que podem ser explorados, muitas vezes não são só os mercados que são mais conhecidos, e tem muita oportunidade em outros continentes e outros países. E eu acho que fica essa mensagem, assim, eu acho que a gente precisa se valorizar mais, porque o nosso talento é muito grande, seja de produtos, seja de pessoas. Então, o capital humano brasileiro, eu já trabalhei em outro país, o capital humano brasileiro é muito superior à grande maioria deles, pela criatividade, adaptabilidade muito forte que o profissional brasileiro tem. Então, eu acho que é isso, aproveitar a inteligência brasileira junto com o talento que se tem de produto e observar, de fato, as oportunidades que tem no mundo inteiro para serem exploradas. Perfeito. Muito bom, gente, muito bom. Eh, eu quero agradecer a vocês por virem de forma tão generosa compartilhar conhecimento com a nossa comunidade do varejo, né? Sim. Seguimos juntos, crescendo e melhorando os resultados de vocês. E para quem está assistindo aqui o nosso Varejo Summit, continua acompanhando, tem muito mais conteúdo, muito mais compartilhamento. Vamos juntos.